Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Portal Médico, onde eu vou ensinar pra vocês toda a magia do Service Portal. Nós estamos aqui com a parte 2 do vídeo de conhecimentos de base de widgets, que são os conhecimentos que eu julgo ser essenciais para você dominar aí o Service Portal, beleza? Então já deixa o like aí, já se inscreve no canal se você não está inscrito, assim, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? E nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre instância de widgets. Cara, você entender isso aqui é de suma importância para você criar widgets reutilizáveis. Lembra que eu falei na aula passada que widgets eles são modulares e reutilizáveis? Então, para você fazer com que o seu widget seja reutilizável e seja modulares, é necessário você ter o conhecimento de o que são instâncias de widget, beleza? Então vamos lá, vamos para a tela do computador, onde eu tenho aqui para vocês a apresentação que eu vou mostrar para vocês o que é instância de widget, tá? Widget Instance. Isso daqui é uma descrição que eu peguei lá da documentação, tá? Então, é basicamente o seguinte. Quando você adiciona um widget a uma página usando o Service Portal Design, ele cria uma instância de widget. Ou seja, eu tenho lá meu widget que eu criei, por exemplo, o card. Peguei esse card lá no Service Portal Design, arrastei ele lá para um container do Bootstrap. No momento que eu solto ele, você vai ver que a página vai fazer um save automático. Durante esse save automático, o ServiceNow cria por debaixo dos panos uma instância para aquele widget que a gente colocou. Beleza, o que é a instância de widget? Nós temos uma definição ali, mas eu vou explicar com as minhas palavras que eu acho que fica um pouco melhor. A instância de widget é como se fosse uma herança na programação orientada a objetos. Vamos supor que você tenha lá uma classe chamada pessoa. Aí você tem a propriedade name e a propriedade idade. Quando você vai criar uma pessoa, o que você faz? Você vai lá dar um new pessoa, passando o nome e a idade. Se você quiser criar uma outra pessoa, você vai dar de novo um new pessoa, passando o outro nome e a outra idade, e assim por diante. A instância de widget é como se fosse isso. Você clicou, arrastou o widget lá para a página, pelo Portal Design, ServiceNow por debaixo dos panos cria uma instância, e essa instância serve para você basicamente passar informações para personalizar o seu widget, para você fazer com que o seu widget seja reutilizável. Então você criou um card, nesse seu card vai ter um título, vai ter de repente uma descrição, vai ter de repente um ícone. Só que você vai utilizar vários daquele card ao longo da página. E pô, toda hora ter que copiar, colar vários, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, passando lá o título, não é legal. Ou então imagina que o usuário que não é desenvolvedor queira mudar um título, queira mudar o ícone. Ele vai ter que ir lá no código modificar? Não é necessário com as instâncias de widget. Com a instância de widget você vai ter campos para poder preencher a informação que você quer. Por exemplo, você pode colocar um título específico, uma descrição específica para cada card daquele. Então você consegue reutilizar o card várias vezes, modificando as informações. Obviamente você vai ter que desenvolver para que utilize dessas informações, porque se você não desenvolver para ele pegar essas informações que estão vindo da instância, não vai acontecer nada, né? E nós temos diferentes opções de tipos de instância, tá? Nós temos a instância padrão, que você cria o widget, ele já vai vir com essa instância padrão que se chama instance, tá? E com ele vai vir alguns campos para você utilizar para personalizar, como por exemplo o campo title, o campo short description, o campo glyph, que é para você adicionar ícone, bootstrap class, enfim, todos os tipos de instância vão vir com esses campos padrão. E nós temos outros tipos de instância. Nós temos a instância de menu, nós temos a instância de link, a instância de carrossel, a instância de table, nós temos também a instância de simple list, de busca com inteligência artificial, beleza? E o que cada tipo de instância faz? Eles vão dar campos diferentes para ficar fácil a nossa configuração, para não ser apenas campos de string. Por exemplo, eu quero criar uma tabela que seja personalizada. E eu vou usar essa tabela em várias páginas. Então, numa página eu quero, por exemplo, exibir a tabela de incidente. E na outra página eu quero exibir uma tabela, por exemplo, personalizada. Para eu não ter que copiar o nome da tabela, na hora que estiver programando, colar o nome dela, eu crio esse meu widget como uma instância de tabela, e ele vai me fornecer campos que eu consigo simplesmente selecionar a tabela que eu quero. E no meu widget, obviamente, eu vou programar para usar essa tabela. A instância do tipo carrossel, eu vou ter uma lista relacionada que eu vou poder adicionar os banners, e lá no meu widget eu programo para utilizar, essas imagens. A instância de link, ele vai facilitar eu selecionar, por exemplo, uma página para a qual o usuário clica e ele vai, né? Ou, por exemplo, eu quero que ele vá para um item de catálogo, então você pode selecionar o item de catálogo de forma fácil. O item de menu é o item que, por exemplo, quando você está desenvolvendo o seu portal, tem lá main menu. E lá você só pode selecionar itens que são instâncias de menu. E ele cria uma lista relacionada para você poder configurar quais são as opções de menu que vai ter. Então, a instância serve para você personalizar e o tipo de instância vai te dar
campos a mais que vai facilitar na hora que você for personalizar. E, obviamente, tudo isso tem que ser programado. Você tem que desenvolver para que você utilize as informações que vão vir da instância. Beleza? Eu tô aqui com a minha instância aberta, né? Então já acorda a sua aí, já para você me acompanhar e já dá o nome da sua instância para receber pra gente entrar no portal Service Portal, né? O nome do portal é Service Portal. Então dá um RCP aqui já para você acompanhar aí comigo, beleza? E cara, só aqui na página inicial nós já temos vários exemplos da utilização das instâncias, né? Então, se você for ver aqui, nós temos esses 3 linkzinhos aqui. E esse widget aqui é o Icon Link. Se você segurar o Ctrl e apertar o botão direito, você vai ver que esse é o Icon Link, esse também e esse também. E cada um deles tem o seu próprio ícone, o seu próprio texto, título e descrição, né? Só que todos vêm do mesmo widget. Por quê? Porque cada um deles tem uma instância própria e, consequentemente, a gente consegue fazer configurações para cada um deles. E dessa forma, a gente faz com que o Icon Link seja um widget reutilizável. A gente pode utilizar esse cara aqui várias e várias vezes, e para cada vez que a gente coloca ele na página, vai criar uma instância e a gente consegue personalizar essa instância. Essa é a ideia da instância, né? Então, antes de a gente clicar aqui com o botão direito e vir aqui, por exemplo, em Instance Option, a gente vai ver aqui que tem alguns campos, ó. O tipo página, ou seja, qual página vai redirecionar quando a gente clicar, o título lá, né, que a gente colocou, a Short Description, o Glyph, que seria o ícone, né? Então, a gente tem todos esses campos aqui que a gente utiliza para personalizar o Icon Link. Obviamente, se a gente vier aqui com o widget inédito, esse widget foi programado para receber essas informações. Não basta você passar as informações na instância, você tem que programar, desenvolver em cima dessas informações, tá? Então eu vou dar um zoomzinho aqui pra gente ver. Acho que um zoom assim fica demais, acho que só para ter certeza que vocês estão vendo, né? Se vocês repararem, né, é importante que vocês tenham visto a aula anterior de AngularJS, porque o que eu vou explicar aqui já envolve conhecimento de Angular também, tá? Ou espero que vocês já tenham conhecimento para poder entender algumas coisas que a gente vai falar ao longo dessa aula, tá bom? Então repara aqui que eu não tenho um título request something, ou knowledge base, ou get help. Não tenho esses caras. Eu tenho aqui um options.title. Eu tenho aqui um options.shortDescription. Aqui nós temos o ícone options.glyph. Ou seja, esse widget aqui ele foi programado para pegar as informações da instância e ser personalizado. Se a gente não usar as informações que vêm da instância, consequentemente, obviamente, ele não vai utilizar. Concorda comigo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar um widget para os principais tipos de instância. Tá? E se a gente vier aqui com o botão direito do mouse, clicar aqui em Instance Page Editor, você vai ver uma árvore de toda a sua página, de tudo que contém na sua página. Sendo o primeiro item lá, o container, seguido pela linha e depois as colunas. E logo em seguida, a gente já tem a instância. E por último, nós temos o widget. Ou seja, nós temos aqui Icon Link, nós temos 3 na nossa página, por isso que tem 3 aqui. E para cada Icon Link, nós temos uma instância. Se a gente clica aqui, a gente vai ver que tem a instância aqui. Clicou no outro, no lado de base, nós temos uma outra instância. É como aquele exemplo que eu dei. É como se você tivesse uma classe chamada, por exemplo, Icon Link, e o CSS Now estivesse dando um new Icon Link, new Icon Link, new Icon Link na programação orientada a objetos, passando somente as informações para cada um deles, né? Como se fosse isso, é só um exemplo para ficar claro, tá? E aqui em cima a gente consegue ver o tipo de instância. Lembra que eu falei que o tipo de instância serve para poder te dar campos para ficar fácil a personalização? Alguns campos, a gente vai ver mais para frente, que a instância de link dá, por exemplo, é o campo type. Nesse campo type, né, link, type, destination, a gente pode personalizar. Por exemplo, quando clicar, eu quero que ele vá para uma página, e essa página eu vou pegar uma página aqui da Service Now. Ou seja, esses dois campos aqui são fornecidos para eu poder usar para personalizar o meu widget. E esses dois campos estão disponíveis na instância de link. Agora, se a gente vier aqui, por exemplo, nós temos o widget Simple List, que seria, por exemplo, esse My Open Incidents aqui. Eu vou dar um descarte porque eu não quero salvar a alteração. Ou seja, seria esse daqui, ó, My Open Incident. É um widget do tipo Simple List. Repara que esse campo, diferente da instância de link, já me dá o campo Table, que eu posso selecionar a tabela. Lembra que eu falei que eu poderia selecionar uma tabela? Eu posso colocar um filtro, eu posso colocar quais campos eu quero exibir, mas isso daqui é só para facilitar a personalização. Lembra, eu tenho que programar para usar essas informações. Então, se eu vier aqui em widget inédito, igual a gente fez com o Icon Link, a gente vai ver que ele pega options.table, repara o padrão. Tudo sempre vem seguido do options, né? Então aqui eu tenho a tabela que foi utilizada.
né? Eu tenho aqui, por exemplo, vamos ver aqui se a gente acha algum outro, ó, os campos que é para mostrar, display field, ele mostrou lá, qual campo que você quer exibir? O number, short description, beleza? Mas essa informação, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Eu como desenvolvedor, vou ter que utilizar essa informação de alguma forma. Então, a instância, os tipos de instância servem para nos dar campos para ficar fácil a personalização. Então, se eu quiser personalizar esse cara, eu dou aqui um instance option, cliquei no botão direito, cliquei em instance option, quero mudar a tabela, não quero mais que ele olhe para a tabela de incidente, agora eu quero que ele olhe para a tabela, sei lá, task. Então, pesquisa aqui task, ele vai me dar as tabelas aqui que tem, obviamente, o nome task, tabela task. E eu quero fazer o filtro tal, filtro tal, filtro tal, salvei, ele já vai, de acordo com o que foi programado, começar a pegar os valores da informação que eu passei. Ou seja, e se eu colocar um outro widget MyOpenIncident, eu consigo criar uma outra configuração. Eu posso colocar aqui, então vamos lá no Page Design Solid para mostrar mais um exemplo para vocês, né? Cliquei aqui no botão direito, Page Design. Eu posso vir aqui, colocar um outro Simple List. Simple List é o nome do widget. Vou colocar, por exemplo, ele aqui embaixo. Se a gente vier aqui e atualizar a página, repara que ele está vazio aqui. Por quê? Porque eu tenho que personalizar. A forma que ele foi programado foi que eu tenho que editar. Eu posso clicar nesse lapisinhos aqui, por exemplo. Eu posso vir aqui em Table, colocar qual tabela que eu quero. Vamos dar aquele exemplo que eu dei da Task. Eu quero botar a tabela, por exemplo, Task, né? Aqui você pode colocar o filtro que você quer. Vou botar aqui o filtro, por exemplo, Active True. O campo que você quer mostrar. Eu quero, por exemplo, mostrar o campo Number, tá? Eu vou salvar isso daqui. Eu quero que seja exibido de 5 em 5 itens, deu save, e tá lá o nosso widget Simple List com outros valores que eu passei na instância. E a instância de Simple List, né, facilitou eu selecionar qual tabela que eu quero, qual é o filtro que eu quero, qual o campo que eu quero exibir, quantos campos eu quero exibir, e obviamente esse widget Simple List foi programado para isso. Então, beleza, já mostrei aqui vários exemplos para vocês do In com Link, do widget Simple List, né? A gente manda as informações pela instância, o widget pega essas informações e manipula como que você quiser. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar as informações que estão vindo da instância e fazer a manipulação para a gente desenvolver o nosso próprio widget reutilizável, beleza? Então eu vou vir aqui nesse Simple List que já estava aberto, vou clicar aqui em Create New. Todo widget que você cria, ele vem com o tipo de instance. Lembra daqui logo no início que eu mostrei uma slide para vocês, que tem uma árvore de tipo de instance, que né, tem um instance e dele deriva os outros? Então, toda vez que você cria um widget, se você já criou os seus widgets aí, ele sempre vai vir com esse tipo de instance padrão, que é o primeiro que eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? E deles tem uns campos que todos os outros tipos derivam, né? Então é esse primeiro que eu vou mostrar para vocês, que é o padrão, que é o que sempre é criado quando você cria um widget. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome de tipo, vou botar aqui tipo de instância traço instance, tá? Então esse é o tipo de instância, o nome dela é instance padrão, não tem nenhum nome, né? Com link nem nada, é instance. Vou clicar aqui em submit. Show de bola. A gente já criou aqui, vamos colocar aqui, apagar esse comentário, vamos colocar aqui um H1, só para a gente ver alguma coisa, vou botar aqui um Olá Mundo, né? Vamos vir aqui, clicar com o botão direito, Page Design, e vamos colocar esse nosso widget aqui na página, tá? Tem essa coluna aqui, já com 4 cada uma. Eu vou clicar aqui, vou colocar tipo de instância, que é o nome do nosso widget. Vou clicar e arrastar ele para cá. No momento que a gente clica e arrasta, a gente atualiza. E vai ver que está aqui o nosso widget Olá Mundo, tá? Se a gente clicar com o botão direito e vir aqui, ó, Instance em Page Editor, ele vai substituir o nosso editor, mas não tem problema. A gente vai ver aqui, ó, que o nosso widget tipo de instância criou uma instância para ele. É a instância do tipo Instance. E aqui ele já tem um campo Title, ele já tem um campo Bootstrap Color, ele já tem um campo Glyph. Nada disso aqui eu desenvolvi. O CF Now traz para mim e esses campos vão vir na instância do tipo Instance e em todos os outros tipos, lembra? Todos os outros derivam a partir desse campo, desse tipo aqui, que é o tipo padrão, tá? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, título legal, e eu salvo isso, né, lá na instância do widget que a gente criou, se eu atualizar a página, continua o Olá Mundo. Por quê? Porque eu não programei para que esse nosso widget aqui utilize as informações que estão vindo da instância, por exemplo, esse title. Beleza? Então a gente tem que desenvolver isso. Não sei se vocês lembram quando eu mostrei o In com Link, quando eu mostrei o Simple List, todos eles vinham uma coisa que era o Options. Ou seja, as informações que vêm da instância, eles vêm dentro desse objeto Options.
E esse objeto options é injetado por debaixo dos panos no nosso scope. Lembra que eu falei que ia ser importante a aula de AngularJS? Lembra que tudo que a gente tem no scope, no nosso scope, ou no nosso controle, né? O scope a gente tem que acessar, tem que injetar, ou no nosso controle, que seria o C, a gente tem acesso no HTML. Então, o Service Now, por debaixo dos panos, injeta todas as informações da instância no objeto options e depois pega esse objeto options e injeta no nosso scope. Então, a gente consegue acessar, aqui faltou o símbolo de cifrão, então a gente consegue acessar, por exemplo, scope.options, né? Ou ele também injeta no nosso controle, então a gente pode usar como c.options também. Consequentemente, a gente pode acessar essas informações aqui. Options. Por exemplo, title. Title é a propriedade do campo título lá que a gente tem. Mas antes de ver isso, vamos dar um console log nesse carinha aqui. Então a gente vai vir aqui ao console.log, scope.options, ou como ele injeta no nosso controle, a gente também pode usar c.options, tá? A diferença aqui, lembra na aula de Angular, se eu estou acessando o scope, eu posso usar options.title, por exemplo, sem utilizar nada. E se eu quiser usar dentro do controle, eu tenho que usar c. Tá? Mas nesse caso aqui, tanto faz pra gente, porque o Service Now injeta nos dois. Então isso não é algo que está ao nosso controle. A gente pode salvar. Vamos lá no nosso portal, atualiza e abre aqui o inspecionar elemento. A gente pode vir aqui na parte de console e a gente vai ver aqui que, de fato, ele dá um objeto pra gente. E esse objeto aqui tem todas as propriedades que vêm da nossa instância. Ou seja, o title que a gente recebe, o color, lembra que tem lá o bootstrap color, a gente tem aqui, por exemplo, o bootstrap size, que aqui está o MD. Então, o Service Now injeta tudo essas informações da instância nesse objeto options pra gente. E agora é só a gente utilizar. Já que ele está no nosso scope, a gente pode utilizar facilmente no HTML. Então, eu posso simplesmente utilizar options.title. Ou, se eu quiser a partir do controle, c ou .options.title. Como ele está no nosso scope, a gente também não precisaria. Só salvar. No momento que a gente salva e atualiza, tá lá o nosso título legal, né? E se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, clicar em Instance Options, repara que, diferente do nosso Income Link, o Instance Options aqui ele tá liberado para a gente fazer a personalização aqui. Só que o nosso não tá, ele tá meio que bloqueadinho aqui, ó. Se a gente tentar clicar, a gente não vai conseguir. Por que isso? Eu gostaria de vir aqui, clicar em Instance Options e mexer no meu link. Como eu falei, imagina um usuário que não tem conhecimento de código. Como que ele vai fazer? Ele vai ter que vir aqui, Stacing, Page Design, e lá. Não precisa. Aqui no nosso widget pela plataforma, né? Clica aqui em Open Platform. Aqui embaixo, né? Onde a gente seleciona o tipo de instância, né? É aqui que você vai selecionar os tipos de instância do seu widget. O padrão é esse SP Instance que a gente está vendo. E repare que esse campo ele é até obrigatório, porque não tem como você criar um widget sem um tipo de instância. Você vai ter aqui o campo Field. E nesse campo Field você coloca os campos que você quer exibir aqui no Instance Options. Como a gente não tem nenhum, a gente, consequentemente, não vai conseguir selecionar nada aqui, né? O campo que eu quero é o campo Title. Então, vem aqui, salva aqui. Se a gente voltar no nosso portal e atualizar, clicar com o botão direito, clicar em Instance Options, repara que não está mais bloqueado, aparece lá o campo Title. Então agora eu posso colocar aqui um link, um título que eu quiser, por exemplo, como por exemplo, deixe seu like e se inscreva no canal. Se eu clicar agora em salvar, automaticamente ele colocou isso aqui pra gente. E se eu colocar um outro carinha desse aqui, ó, coloquei, o Service Now vai criar uma instância para esse cara aqui. Então se a gente atualizar, vai estar lá o nosso widget vai estar invisível porque a gente não personalizou. Então a gente pode clicar no lápis. Agora, se a gente clicar no lápis, ele vai exibir o campo title pra gente, porque a gente pediu, né? A gente colocou aqui, ó, mostra o campo title, senão esse lapisinho não estaria disponível. E eu coloco aqui mais um widget, por exemplo, um título qualquer. E quando a gente atualiza, tá lá. Deixe seu like, se inscreva no canal e mais um widget aqui do lado, beleza? E lembra, cada instância vai ter o seu próprio valor. Só que se a gente mexer no widget, consequentemente todos vão ter essa mudança, concorda comigo? Ou seja, se eu vier aqui no meu widget e colocar, por exemplo, um style color, vou botar aqui um color green, ou seja, eu estou falando que o H1 vai ter a cor green. E eu estou atualizando isso no widget, não é na instância, é no widget. Se a gente salvar
e atualizar, consequentemente, todos os widgets da página vão ter a cor alterada para green. Então, lembra disso. Alterei a instância, somente aquela instância vai ter os valores modificados. Alterei o widget, todo mundo vai ter o seu código atualizado. Beleza? Então, agora vamos utilizar aqui, por exemplo, mais um campo, né? A gente tem aqui no nosso console, nós temos o campo aqui glyph, né? No caso, o glyph aqui não está aparecendo, mas nós temos a option glyph, tá? A gente pode colocar aqui um ícone, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, uma div. Nessa div a gente coloca uma classe. Essa classe aqui, ele vai receber o FA, tá? E o FA traço interpolação, lembra da interpolação? Options.glyph, que é o íconezinho que a gente tem lá naquele campo de ícone, né? Então, se a gente atualizar aqui, repara que não vai aparecer nada, por quê? Porque a gente não colocou para nenhum dos dois o ícone, né? Então, consequentemente, ele não vai puxar nenhum dos dois, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, eu quero que esse campo exiba, então, se a gente tiver a instância option aqui, ó, cadê? Opa, por que ele não tá aparecendo? Então, se a gente vier aqui, ó, ele acabou sumindo o título aqui sem querer, porque eu fiz uma mudança. Então, se eu vier aqui, colocar o title novamente, tá? Vou colocar agora o glyph, né? Salvei. Se a gente salvar ele aqui, vamos fechar ele só para ele não ficar fazendo mudança e remover o title que nem ele fez da outra vez. A gente pode salvar, pode atualizar aqui, senão ele vai ficar toda hora modificando o nosso widget, né? Inclusive, ele tirou a nossa estilização. Vamos copiar esse código, vamos atualizar a página, porque por eu ter salvado esse widget enquanto pela instância, e a instância tinha um código antigo, ele salvou esse código, tá? Então, assim, vocês têm que ficar de olho nisso, que pode acontecer isso daqui. Por isso que eu copiei o código, já a experiência, eu já sei o que tinha acontecido. Vamos colar aqui, vamos atualizar. Beleza, agora está aqui os dois verdezinhos. Agora a instância option voltou. E aqui nós temos o título e agora nós temos o glyph. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, o checkzinho, para ter certeza que você já deixou o like e se inscreveu no canal, né? Ele está lá com o nosso check. E aqui o outro eu vou colocar aqui, por exemplo, esse quadradinho aqui que equivale a widgets, por exemplo. E beleza, ó, criamos o nosso widget personalizado, onde a gente passa o nosso title, onde a gente passa o nosso ícone. Só que vamos supor que eu queria que ele tivesse links, igual o icon link. Eu poderia, por exemplo, aqui na short description, sei lá, aqui, ó, instância em page editor. E aqui no meu tipo de instância, por exemplo, nesse primeiro aqui, eu posso, sei lá, nesse cara aqui, short description, eu poderia colocar, por exemplo, aqui um link para que ele fosse, por exemplo, a página ID para a página index. Pegar esse cara aqui, options, pontos, lá no editor, né, options.short description e tudo mais. Só que, cara, para que eu vou fazer isso se eu sei que existe a instância de link e ele me traz campos que são fáceis de criar links? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai vir aqui, vamos criar o nosso widget com uma instância de link. Então beleza, agora eu vou te ensinar como que você cria uma instância do tipo link, tá? Então vamos vir aqui no nosso editor, vamos dar um create new para a gente criar um novo. Então vou botar aqui tipo de instância, dessa vez vai ser do tipo link. Tá? Deixa eu apagar só esses espaços aqui. Vou dar um submit, vou copiar esse nome aqui, eu vou botar um traço, né? Na verdade, eu botei o traço que ele apagou, não tem problema não. Coloquei aqui instância do tipo link. E antes da gente colocar esse widget na página, a gente tem que mudar o tipo de instância dele. Lembra, por padrão, eles vão vir com a instância do tipo instance. Agora a gente tem que mudar o tipo da instância dele. Como que a gente faz isso? É muito simples, eu já tinha mostrado para vocês antes, é só você abrir ele na plataforma. Vocês vão vir aqui embaixo. E aqui, ó, da instância que está do tipo instance, a gente muda ele para o tipo link, beleza? Então a gente pode salvar ele aqui. E depois que salvar, a gente pode colocar ele lá na página. Então a gente pode vir aqui, abre o Page in Design. Vamos criar aqui um novo container. A gente pode criar aqui um novo container. Pode colocar aqui mais algumas colunas de 3 também, espera salvar. Sempre que você colocar, uma dica, espera salvar, porque se você for colocando em cima do outro, você vai bugar tudo. Então coloca o container, espera salvar, coloca a coluna, espera salvar. Vou colocar a coluna, espera carregar aqui, aí sim você coloca seus itens, senão vai bugar tudo, não dá certo. Então aqui, ó, tipo de instância, agora a gente vai trabalhar com o tipo de instância link, tá? Então a gente pode vir aqui na nossa árvore de elementos, vou dar um refresh para ela pegar a mudança. Então a gente vai dar o refresh aqui. Se a gente procurar aqui, tipo de instância link, clicar aqui na instância dele, né? Clicamos aqui na instância e a gente vai ver que já está lá o nosso instance with link, tá? Aqui agora a gente continua tendo title, lembra que eu te falei que esses campos são padrões, continua tendo o glyph, o íconezinho, o bootstrap class, bootstrap color, bootstrap size, né? Só que a instância de link nos permite ter esses dois campos aqui, que é o do tipo type, né? Que é o tipo do link, e
Caso seja do tipo page, eu consigo selecionar a página. Caso seja do tipo URL, eu consigo colocar uma URL. Caso seja do tipo category, né? Me enrolei agora, foi um trava-língua. Eu consigo selecionar aqui, né? E a página para qual ele vai levar. Então, assim, a instância do tipo link traz esses campos aqui para mim. Então, se eu tiver que criar um card ou alguma coisa do tipo, eu posso puxar os links daqui, que é exatamente o que eu vou fazer. E eu vou mostrar uma forma de vocês, para cada tipo de instância, tem uma forma especial de você pegar as informações que fica melhor do que você ficar pegando pelo Options, tá? Então eu vou mostrar agora a forma melhor de pegar a instância de link, beleza? Então a gente vai vir aqui no nosso editor de código e a gente vai colocar o seguinte. Vou colocar aqui primeiro, a gente pode colocar aqui o nosso href, né? E vou botar aqui um clique aqui, tá? Inclusive a gente pode deixar ele mais personalizado, então a gente pode passar um title para ele, por exemplo, options.title, a gente vai colocar um title, e aqui a gente vai passar o nosso link. E como seria essa melhor forma de pegar o link, né? Você primeiro vai criar aqui uma variável, você pode criar uma variável, no caso aqui na versão que a gente já tá, você já pode usar const e tudo mais, tá? Se bem que aqui ele vai ficar reclamando de erro, mas vamos usar var então. Você vai criar uma variável, por exemplo, vou chamar ela de gr, tá? E eu vou usar o sp.getInstanceRecord. Ele vai retornar para mim a instância do widget no Common Glide Record. Beleza, executamos, porque isso é uma função. E agora, o que a gente vai fazer é sp.getMenuHref. E com isso daqui, a gente tem que passar um Glide Record como parâmetro. No caso, a gente vai passar o Glide Record que a gente criou. E aqui a gente pode também salvar esse cara. A gente pode salvar ele como data.href, por exemplo, né? E por a gente estar salvando no objeto data, eu vou explicar na parte 3 sobre esse objeto data aqui, podem ficar tranquilos, mas por a gente estar pegando uma informação do servidor e passando para esse objeto data, a gente consegue visualizar esse cara aqui no nosso client script. Mas antes disso, vamos dar um console log aqui nele, pelo próprio server, né? data.href, e vamos ver o que ele retorna para a gente. Se a gente salvar e vier aqui na página inicial, dar um F5 e dar um inspecionar elemento, a gente pode vir aqui na parte de console, ó. Tá aqui. Ele passou pra gente o ID 404 e um sysid, que seria, nesse caso, do KB Category que a gente tinha passado. Lembra? Então, assim, ele monta, dessa forma de pegar o link, ele monta pra gente já a estrutura para onde ele tem que direcionar o usuário. Se a gente pega via objeto, o problema seria que, cara, a gente teria que ficar... Vamos dar um console log aqui, só para vocês verem do que eu tô falando. Vou dar um console.log em scope.options, pra gente ver as options. Ó, é esse terceiro objeto aqui. Se a gente dá um options.sppage.sysid, passar o sysid da KB Category que a gente teria que passar, olha como a gente teria que construir toda a URL. Sendo que, dessa forma aqui, na instância de URL, a gente já vem com a URL toda montada pra gente. Basta a gente vir aqui e colocar esse cara aqui fazendo a interpolação, né? Usando data.href. Nesse caso não é interpolação, né? A gente só está usando a variável mesmo, né? E aqui a gente pode até usar a diretiva do Angular nghref. E se a gente salva aqui, o que a gente pode fazer agora é vir aqui na nossa instância. Cadê? Na verdade, deixa eu fechar isso aqui só para não dar aquele erro do save, né? Vou vir aqui na nossa instância e colocar o título, por exemplo, clique aqui para redirecionar, né? Eu vou passar o title e eu estou usando esse title aqui, lembra disso? Né? Então, vem aqui, clique aqui para redirecionar. Teoricamente, ele vai redirecionar a gente para a página 404, passando o sysid desses acessórios aqui. Botei qualquer coisa só para a gente ver que funciona. Salvei aqui a instância, a gente pode vir na página inicial, atualizamos. E tá lá, ele montou a URL aqui pra gente, a gente deu o console log e botou o nosso título aqui que a gente usou. Se a gente clicar aqui, ele leva a gente para a página 404, passando o sysid daquele registro, daquele item de catálogo acessórios lá, por exemplo. Obviamente essa página não vai existir nem nada, mas na verdade a página 404 é essa, é a página de não encontrada, mas o sysid não vai ter efeito. Mas dessa forma a gente consegue criar itens que vão ser personalizáveis e vão ter links. E olha como fica fácil da gente montar um link. Então, por exemplo, agora eu quero ele do tipo URL e eu vou passar aqui, por exemplo, um https, google.com, por exemplo, né? Então a gente pode salvar, pode vir aqui no portal, né? Atualiza, a gente vai ver o console log aqui, ó, que a URL já está montada pra gente, então quando a gente clicar aqui, clique para redirecionar, ele já leva a gente direto para o Google. Então essa é a forma que você tem de utilizar a instância com link. E agora, né, do mesmo jeito, cara, eu quero vir aqui em instância Options e poder editar. Como que eu faria isso? Da mesma forma, você vai vir aqui no widget, né, abrir o widget com a plataforma, você vai vir aqui embaixo, nos campos fields, né? O tipo de instância link, ele não tá do tipo instance, tem que mudar aqui a instância para um link. Às vezes, se você ficar trabalhando com o widget editor e com a instância, com o widget aqui na instância, no back-end, né? Vamos dizer assim,
você ficar salvando alteração aqui e isso aqui estiver aberto, cara, ele vai ficar toda hora voltando o que você fez. Então toma cuidado com isso, tá? Faz o que tem que fazer e fecha isso daqui para não ter problema. Então eu vou passar aqui, eu quero o title e eu quero o nosso type, né? Eu quero o nosso type aqui, que é o tipo que a gente vai ter. E eu quero aqui, por exemplo, o tipo href, eu quero, por exemplo, o tipo page também, né? Então a gente pode vir aqui, colocar esses caras, pode salvar. Vamos atualizar aqui o nosso portal. Então a gente vai vir aqui, clicar em Instance Options e tá lá nossa URL, a nossa page, né? O KB Category. Repara, como a gente não passou esse cara aqui, né, nos fields, ele consequentemente não vai aparecer. O único que a gente passou foi o page e o URL, então são os únicos que alternam. Catálogo Category, Catalog Item, KB Top, como a gente não passou aqui no campo, consequentemente ele não pega, tá? E o nosso title também tá aqui. Então a gente pode botar aqui, por exemplo, saiba mais, né? E aqui a gente vai colocar o do tipo page, por exemplo. Nesse tipo page ele vai levar a gente para o KB View, sei lá, para o KB Article, por exemplo. Dá um save aqui. Né? Então aqui agora nosso link mudou para saiba mais, então desse jeito é que a gente trabalha com a instância do tipo link, beleza? Beleza, vimos a instância do tipo link e agora vamos ver a instância do tipo carrossel, né? Imagina que você queira criar um slide de imagens, né? Ou você quer ter uma sequência de imagens que fica passando, enfim. A instância de carrossel ela é boa para isso, porque ela vai te dar uma lista relacionadas que você consegue adicionar a imagem, consegue escolher a ordem. Então assim, a instância de carrossel para esse tipo de coisa é muito bom. Então vamos lá, vamos vir aqui no nosso widget, vamos criar um novo. E esse vai ser o nosso tipo de instância do tipo carrossel, tá? Então vamos dar um submit nele aqui. Espera criar. Agora a gente vem aqui, ó, Open in Platform. Vamos abrir ele na plataforma e fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui até aqui embaixo, mudar a instância para instância carrossel. A gente pode clicar aqui, podemos salvar. Não vou ficar com esse cara aqui aberto para não dar problema do save, do código, tá? Vou fechar. Agora que a gente mudou o tipo de instância, a gente pode ir lá no Page Design, dar um refresh para ele pegar esse widget novo que a gente criou. Tá aqui, ó, tipo de instância é a carrossel. Eu vou colocar ele aqui do lado aqui, não tem problema. Beleza, coloquei ele aqui do lado. Tipo de instância, acabou que ele colocou dois links. Na verdade, eu acho que eu coloquei errado, né? Deixa eu apagar. Beleza, agora sim, coloca o tipo de instância carrossel. E se a gente vier aqui na nossa árvore, né, de itens que tem na página, a gente pode atualizar. Aqui, ó, tipo de instância carrossel, que é o nome do nosso widget. Ele foi criado uma instância pra gente, como é criado de praxe, e já está aqui instância de carrossel. E nesse caso aqui a gente não consegue ver, mas a gente pode ver aqui no cantinho, ó, carrossel related list. A gente pode clicar nessa related list e essa related list ele vai dar aqui para a gente poder criar new. Essa visualização aqui eu não acho muito boa para esse tipo de instância, tá? Então a gente pode clicar aqui, ó, Open Platform, para a gente abrir a configuração dessa instância na plataforma. Sim, você pode fazer isso também sem problema nenhum, tá? E aqui a gente tem a nossa lista relacionada. Então a gente pode clicar aqui um new, por exemplo. Eu posso colocar aqui o nome da imagem, por exemplo, imagem 1. A ordem que eu quero poder manipular essas imagens aqui, né? Isso aqui é o carrossel que ele vai ser colocado Beleza, e aqui esse href URL aqui, você pode passar tanto um link, sei lá, que vai ser clicável, quanto um link de uma imagem. Isso daqui você pode, vai vir como um formato de string, você pode manipular como você quiser, tá? E aqui é onde você clica para fazer o upload da imagem que você quer utilizar. E eu fiz o upload de uma imagem aqui qualquer, de um wallpaper aqui que eu tinha. Só dá o OK. E beleza, tá lá a imagem que eu fiz o upload aqui. Agora eu vou voltar, eu posso, lembra, eu tenho title aqui, então esse é um campo que sempre vai acompanhar todas as instâncias, lembra disso? Então eu posso dar um new aqui, eu posso criar uma outra, a ordem dele eu vou botar a ordem 200, esse nome aqui vai ser, sei lá, imagem 2. Vou criar aqui, vou clicar aqui. Dessa vez eu vou passar uma imagem, vou passar o https://google.com/google.jpg, né? Se você pegar esse link aqui, abrindo uma URL qualquer, você vai ver que tem essa imagem aqui, tá? Então eu vou passar dessa vez eu vou passar esse link aqui. Vou dar o submit. Beleza, temos duas imagens aí no carrossel. Então a ideia do tipo carrossel é essa. É você poder ir colocando novas imagens e editando as imagens, mudando a ordem. Essa é a ideia do tipo carrossel. É ter essa lista relacionada para você poder colocar os seus slides, tá bom? Então aqui, o que a gente pode fazer agora é... Lembra que eu falei que cada instância tem uma forma especial, vamos dizer assim, de pegar? Tem uma forma especial não, tem uma melhor forma de pegar, ao invés de pegar pelo options, né? Inclusive a gente pode dar um console.log em c.options, dessa vez a gente vai usar o C para não precisar injetar o scope, só para a gente ver o que é retornado ali. Ó, a gente pode dar um inspecionar elemento,
Dá um console log aqui, é esse o quarto objeto. Se a gente pega esse quarto objeto aqui, a gente vê que ó, não tem ele aqui. A gente tem um negócio legal, que é o intervalo de uma imagem para outra. Você pode usar esse campo aqui para poder fazer o intervalo de quando uma imagem vai para outra, né? Caso você esteja fazendo de fato um carrossel. Mas a gente não tem as imagens. Nesse caso aqui nem daria para pegar via options, né? Como que a gente faz isso daqui para pegar as nossas imagens do tipo carrossel? É muito simples, a gente pode criar aqui uma variável, por exemplo, data images, e a gente vai usar o seguinte, a gente vai usar um sp.getRelatedList, tá? A gente vai usar aqui sp.getRelatedList, related, deixa eu... Vou pegar aqui, ó, o sp.getRelatedList, e aqui a gente vai passar sp_carrossel_slide, e como se... underline slide, e como segundo parâmetro, a gente vai passar o carrossel. E automaticamente ele já vai pegar pra gente um array com as informações que a gente criou as imagens e vai colocar nessa variável aqui pra gente. Então a gente pode inclusive fazer o seguinte, a gente pode dar um ngRepeat aqui, lembra do ngRepeat? Pode vir aqui, ó, dar um ngRepeat. Antes de dar um ngRepeat, vamos ver só o que esse cara aqui retorna, só para vocês não ficarem sem saber o que está acontecendo. Então vamos dar aqui um data.images, tá? Só para ver o que ele retorna. Dá aqui um inspecionar, como já falei, ele vai retornar um array com as imagens. A gente pode dar um console log aqui. Tá aqui nosso console, tá aqui ó, o array com a imagem, o background, né, com o syslid do carrossel, o nome dele, a ordem, tá? Então tem todas as informações aqui que você precisa para poder montar o seu carrossel, caso você precise. Não, nós temos a nossa URL aqui que eu coloquei. E nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, fazer aquele, como eu falei, o ngRepeat aqui, né, repeat, e aqui eu vou falar que eu quero fazer um ngRepeat em image, vou botar aqui na verdade slide em data.images, beleza? Não esqueça, no próximo vídeo, na parte 3, entra a explicação desse data aqui, tá bom? Então aqui eu vou colocar um image src, aí aqui eu vou colocar slide.background. Nesse caso aqui a gente tem que passar o abre e fecha chaves, slide background, a gente pode salvar aqui porque slide background, porque é o nome da propriedade que a gente tem aqui no item do array. Se a gente vier aqui em console, vier aqui na parte de array, background é o nome que a gente tem na propriedade, tá? Ele tem essa extensão .ix, mas ele funciona de boa, tá? Então se a gente vier aqui e dar um F5, a nossa imagem vai carregar aqui, como é uma imagem gigantesca, né? Ficou desse jeito. Mas a gente tem a nossa imagem vinda da URL, então isso tem que ser algo tratado, né? Então a gente pode colocar aqui uma imagem, slide.url, tá? Como ele é um loop e ele vai ficar repetindo isso, o que a gente pode fazer é ng-if, se o slide.background existir, então você exibe essa tag aqui com o slide background. Ou, caso o slide.url existir, você exibe essa imagem aqui. Então ele vai mostrar ou um ou outro, de acordo se tem ou não o background, tá? Se a gente atualizar. Beleza, agora ele mostra aqui tanto a nossa imagem que a gente fez o upload, quanto a imagem do Google. Então esse é a instância do tipo carrossel. Você pode vir aqui, clicar as imagens, fazer os orders, né? Então você tem todas essas informações, beleza? Beleza, vimos aí agora como que funciona a instância do tipo carrossel e agora a gente vai ver a instância do tipo table. Só para deixar claro aqui, só para fazer um lembrete para vocês. A gente fez a configuração dessas imagens do carrossel para essa instância. Se eu colocar um outro widget lá na página do tipo de instância carrossel, se eu clicar e arrastar, uma nova instância será criada, consequentemente eu tenho que colocar outras imagens. Lembra, a gente usa as instâncias para fazer o widget reutilizável. Então essas imagens que eu fiz o upload, que eu coloquei o link lá da imagem do Google, é para essa instância aqui específica, tá? Cadê? É para essa instância aqui específica que eu fiz. Então, se eu colocar um novo widget tipo de instância carrossel na página, uma nova instância será criada e, consequentemente, eu vou ter que fazer os uploads. Isso daqui é só para deixar reutilizável. A mesma coisa com essa do link e a mesma coisa com esse aqui do tipo instância normal, tá? E a partir de todos os que eu vou mostrar, é essa mesma ideia que você tem que ter. Eu estou fazendo a configuração para aquela instância, para aquele widget. Se eu colocar outro na página, eu vou ter que fazer outras configurações, porque a ideia é você reutilizar e personalizar de acordo com ao longo do portal, beleza? Então vamos lá, vamos criar aqui um widget do tipo com a instância do tipo table, a gente vem aqui, create new, a gente vai dar aqui um tipo de instância, a gente vai botar aqui table, a gente pode dar um submit,
Tranquilo, agora a gente pode vir aqui, Open Platform, mesmo processo. Vamos abrir esse widget aqui na plataforma. Antes de colocar ele na página, a gente muda a instância dele. Vem aqui, ó, SP Instance Table, tá? Pode colocar aqui, vamos salvar. Depois de salvar a gente fecha, para não dar aquele conflito de salvar, ele pegar uma versão antiga, fechou aqui, tranquilo. Agora a gente pode vir lá no nosso Page Design, posso fechar até esse carinha aqui. E eu vou colocar um novo container aqui. Antes disso, vamos só atualizar para ele pegar a mudança desse widget. Show de bola. Vou colocar aqui, deixa eu remover esse cara aqui, porque senão ele vai ficar gigante, vai ocupar muito espaço desnecessário. Inclusive, eu vou colocar esse nosso tipo de instância de tabela aqui do lado. E aquele lá eu vou tirar do carrossel, senão ele vai ficar com umas imagens gigantescas lá. Beleza, tá aqui nossa instância do tipo table. E agora a gente pode vir aqui no tipo na nossa árvore de itens que tem nessa página. Pode atualizar. E a gente vai ver aqui, ó, tipo de instância table, que é o nosso it. Vamos clicar na instância que foi criada para ele por debaixo dos panos que a ServiceNow faz pra gente. A gente pode clicar aqui e já está lá instância do tipo table. Lembra, ele vai manter o title, ele vai manter o bootstrap column, o glyph, o column, só que ele acrescenta isso daqui pra gente, a instância do tipo table. Ele acrescenta a tabela, a gente tem acesso às tabelas que tem criado aqui na ServiceNow, né, na sua instância, no caso, a gente acrescenta o campo filter, o quanto de elementos que eu quero que sejam exibidos, por exemplo, eu quero que vá na tabela de incidente, eu quero que traga no máximo 10 itens. Você pode configurar aqui os campos que você quer que seja exibido, no caso que está vazio, porque eu não selecionei uma tabela. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, a tabela de incidente, ele vai mostrar aqui os campos da incidente, tá? Então, olha como que você escolher a instância certa te ajuda nisso, na personalização. Os campos que você quer que sejam pegs, né? O link que você quer, esse link aqui, de novo, você pode usar ele para, por exemplo, quando o usuário clicar, ele redirecionar para o link que você está mandando aqui, passando o sysadmin do registro, enfim, beleza? Então aqui nós temos essas configurações. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, table incidente, aqui eu vou botar um filtro bem simples, active true, máximo de entrada eu vou botar aqui 15, só para personalizar, o campo display eu vou botar aqui, sei lá, number, tá? Aqui os fields, eu vou selecionar, por exemplo, number, eu vou selecionar aqui short description, e aqui o state, como por exemplo. E aqui eu vou selecionar que ele vai para a página, sei lá, KBView. Nem faz sentido ele para KBView, mas vou botar KBView aqui. Só para ter alguma coisa preenchida. Dei um save, lembrando, eu estou configurando a instância desse cara aqui. Se eu colocar um outro widget desse na página, vai ser gerada uma nova instância e vou ter que fazer uma nova configuração. Isso daqui é para ser reutilizável. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Tá? Eu não estou fazendo essa configuração aqui, vai ser aplicável para todo mundo. Não, é só para essa instância aqui específica. Coloquei um novo widget na página, uma nova instância será criada e uma nova instância tem que ser configurada, tá? Então a gente colocou aqui, vamos atualizar, ele vai tirar essa imagem. Beleza, nada vai ser exibido porque de fato a gente não colocou nada aqui. O que a gente pode fazer é receber aqui o nosso... A gente nem precisa do scope, lembra que ele injeta tanto no scope quanto no controle, então a gente pode usar o próprio controle usando c.options e vamos ver o que esse cara retorna aqui pra gente. Colocamos aqui, a gente pode dar um refresh na página, pode vir aqui, inspecionar elemento. Aqui na página de console, a gente vai ter o último objeto aqui, que é o nosso objeto referente à tabela, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o nosso filtro, o máximo de entradas, né? A direção, se é ascendente, a gente tem essas informações, a gente pode escolher isso também. A gente tem aqui as informações que é aquelas padrão, bootstrap size, nós temos a tabela que vai ser utilizada. Então olha que legal, olha as informações que a gente já tem muito fácil de configurar, né? Então aqui a gente não tem muito como pegar diferente dos options, tá? A gente vai ter que desenvolver o Glad Record, tudo isso na mão, porém, ele já traz a forma de personalizar muito fácil. Então a gente tem um campo de referência que se refere a todas as tabelas. E, consequentemente, quando você seleciona a tabela, ele aparece o campo de display fields, que são os campos que tem naquela tabela. Então, assim, a instância de tabela ela ajuda muito na hora de você estar configurando. Então, eu criei um widget de tabela, eu quero reutilizar ele em vários lugares da minha página. Depois, para personalizar ele, fica muito mais fácil. Concorda? Então, a forma que você tem para pegar esse cara é da seguinte forma. Você pode usar aqui, por exemplo, data.table, né? E você pode usar um sp.getValue e passar o nome da propriedade, que nesse caso aqui é table, tá? Por que table? Porque é o nome que está aqui no nosso options. Se a gente vem aqui em console, de novo, né? Só para ter certeza, mostrar aqui para vocês, é table, é esse nome que eu vou passar. Tá? Então eu posso passar, por exemplo, um sp.getValue filter, um sp.getValue field list, display field, beleza? A gente pode, por exemplo, aqui data.filter igual sp.getValue filter. Então a gente pode dar um console.log nesses dois.
data.table, e aqui eu vou dar um outro console.log no data.filter, só para a gente ver eles funcionando. Então beleza, a gente pode dar aqui um F5 só para a gente ver os consoles aparecendo. E tá lá o nosso table e o nosso filter. Aí a partir disso você consegue, por exemplo, fazer um glide record, né? Inclusive a gente pode pegar aqui, deixa eu atualizar aqui porque ele ficou com esse bugzinho aqui. Inclusive a gente pode pegar aqui também, né, o maximum entry. Então a gente pode botar aqui, ó, data.maxEntries igual sp.getValue. Eu só não sei como que tá escrito isso daqui aqui. Então vou vir aqui no objeto, vou copiar o nome maximum entries. Né? Coloquei aqui o maximum entries, tem que ser string, né? E agora o que a gente pode fazer é dar um const gr, aqui eu vou usar var, né? Ele tá dando esse erro, var gr igual new glide record na tabela data.table, e aqui eu vou botar, por exemplo, um gr.add, né? add encoded carry, passando o data.filter, e aqui eu vou dar um gr.setLimit, passando o máximo de entradas que eu quero, que está especificado aqui. A gente pode dar um gr.carry, né, para ele rodar a nossa carry, e enquanto você tiver um item, eu quero que você pegue ele, data.itens, por exemplo, gr.getDisplayValue, e vou pegar só o campo number aqui, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou criar ele como um array vazio, né? E aqui a gente pode botar var objeto e colocar esse cara aqui, e no final a gente dá um data.itens.push no nosso objeto, e esse cara aqui tem que estar fora do while, porque senão ele vai ficar resetando a cada loop. E aqui a gente consegue fazer da mesma forma, a gente consegue dar um div aqui, colocar aqui, por exemplo, um H1, né? Na verdade, a gente precisa dessa div. A gente pode colocar aqui só um P, bem simplesinho, e dar aqui um ng repeat no nosso item in data.itens, e aqui a gente coloca o nosso item, que vai ser o nosso number que a gente passou aqui, tá? Então a gente salva isso daqui. Vamos lá no portal, vamos atualizar. E tá lá os nossos 15 incidentes. Então, se eu quiser adicionar, por exemplo, vamos vir aqui no Page Design, vou colocar um outro widget de tipo, eu acabei colocando do tipo instância, não é do tipo instância que eu quero. Eu quero do tipo table. Então, vou vir aqui, um outro carinha, deixa eu salvar aqui só para não dar erro, do tipo table, vou vir aqui no nosso portal, vou atualizar. Só que antes disso, eu não quero ficar tendo que ir lá na instância mexer nele. Eu quero fazer isso por aqui, ó. Eu quero vir aqui, né? Ele deu um erro aqui, porque provavelmente não tem nada ainda. Eu quero vir aqui e instância ops e configurar. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Vem aqui no final, clica aqui no cadeadinho. Ele mudou de novo a instância, então vou botar sp instância. Deixa eu botar aqui. Aqui, eu não precisa nem digitar, tem aqui instance table, tá? Ele fica mudando isso, não sei porquê, mas enfim, não era para acontecer. Aqui a gente pode botar o filter, aqui a gente pode botar os fields. Os fields eu não estou usando, eu vou botar o maximum entries, então esses fields aqui eu vou tirar, que eu não estou usando. E eu vou colocar aqui a tabela também, que eu quero a tabela. Vou salvar isso daqui. Provavelmente aquele cara lá que a gente colocou deu erro, porque ele acabou sendo do tipo instância normal. A gente pode até confirmar isso daqui. Ó, vim aqui, instância do tipo table, vou clicar nesse segundo, que é o segundo que eu coloquei. Ah não, viu, ó, ele veio do tipo instância mesmo, então vou fechar isso daqui, vou apagar ele aqui na nossa página e vou acrescentar ele de novo. Vou apagar ele aqui e vou acrescentar ele de novo. Agora se a gente volta para a página, dá o F5. Beleza, ele deu os erros ali, mas agora se a gente vier aqui, ó, cadê? Vamos ver aqui no Page Design, vamos clicar no lapisinho. Ele foi instância do tipo table normal, dessa vez foi certo. Então a gente consegue colocar aqui, dessa vez eu vou colocar, ele vai fazer a consulta na tabela task, então a gente pode botar aqui task aqui. Aqui eu vou botar o mesmo filtro, active true, só para colocar, e aqui eu vou colocar o máximo de entrada. Opa, acabou que fechou tudo. Ele não persiste o valor, isso que é o problema. Então vou botar aqui task de novo. O filtro active true, e aqui eu vou colocar o máximo de entradas 5, né? Vou colocar 3, só pra gente ver que funciona. Coloquei aqui em save, então em um configurei que eu quero a tabela incidente, o outro estou configurando que eu quero a tabela task. Lembra, essa é a ideia das instâncias de widget. Vim aqui e atualizei. E tá lá, não exibiu aquele erro, e os nossos 3 tasks estão aqui, e nossos incidentes estão aqui, naqueles nossos 15, então a gente pode vir aqui agora, instance option, e personalizar ele
sem ser pelo paging design, sem ser por aqui, né, que a gente estava fazendo. A gente pode personalizar ele por aqui agora, beleza? Beleza, então a gente vai ver só mais um aqui agora, tá? A gente tem outros ali, mas aqueles outros são um pouco mais complexos e não são mais utilizados. O que a gente vai ver aqui agora é a instância de menu. Então a gente vai vir aqui no nosso widget que a gente já tem, vamos dar um create new, vamos botar tipo de instância, que vai botar aqui menu. A gente pode dar um submit. Beleza, o nosso widget foi criado, vamos fazer a mesma coisa, vamos lá na plataforma, mudar o tipo da instância dele. Então a gente pode vir aqui, instância, a gente vai botar instância do tipo menu. A gente pode salvar. Agora que a gente salvou, a gente pode ir lá no nosso Paging Design, dar um F5 para pegar as mudanças. Beleza? Espera ele carregar. Vou colocar um novo container aqui embaixo. Vou colocar aqui, espera carregar. Lembra que eu falei? Coloca, espera carregar. Coloca para não dar problema. Coloca a linha, espera. Beleza. Agora você vem aqui, tipo de instância. E agora nós vamos colocar o nosso tipo de instância menu. Beleza? A gente colocou aqui, vamos fechar esse cara aqui, ó, só para ele ter certeza que não vai ficar bugando, não vai ter problema. Vamos atualizar aqui a nossa árvore de elementos da página. Beleza, a gente tem aqui o nosso tipo de instância menu, vamos clicar no tipo de instância menu, espera carregar e já está lá, instance with menu. Lembra, de novo, o title, ele sempre vem, tá? E assim como o carrossel, ele tem uma lista relacionada. Então essa lista relacionada, a gente pode mexer por aqui que fica melhor, igual a gente fez com o carrossel. Tá? Então a gente tem aqui nosso menu items. Então é muito fácil, a mesma coisa que o carrossel. A gente pode dar um new aqui para criar um novo item de menu. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, label, por exemplo, contato. Esse parent menu a gente pode ignorar. Aqui qual é o tipo? Eu quero tipo page, eu quero tipo URL, né? Então se for do tipo page, qual página que você quer redirecionar? Ah, eu quero redirecionar para, por exemplo, SC category, né? Então a gente pode botar aqui categorias. Sei lá, a condição que você quer que aquele item apareça ou não, então você pode rodar uma função JavaScript aqui, o ícone caso você queira, né, nesse caso não quero, e a ordem de exibição para você poder exibir os itens lá. Igual, bem parecido com o carrossel. Então posso dar um submit aqui, né? Então posso criar, por exemplo, mais um item aqui de category, de catálogo, né? De catálogo não, de instância de menu. Então eu posso, por exemplo, aqui colocar um service catalog, posso colocar um catálogo category. São itens que ele vai redirecionar. Então ele vai selecionar, vai passar o CISAD por parâmetro mais a página, tá? Então esse daqui você tem que ter isso em mente, que ele vai passar uma página mais o parâmetro CISAD com o item que você está selecionando aqui, tá? Então eu vou passar outra página aqui, deixa eu ver uma página legal que a gente pode redirecionar. Vou botar aqui essa de KB, tá? Vou botar a de KB mesmo, para que a ideia é vocês entenderem o conceito, né? Vou botar aqui a KB, botar a KB normal. Então, para você botar aqui base de conhecimento, por exemplo, tá? Então, a condição aqui não vai ser nenhuma, vai ser do tipo página e a gente vai dar um submit. Beleza. Então, agora, como que a gente faz para pegar aqui na instância de menu os itens de menu? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar vai criar uma variável, por exemplo, menu items, tá? Data menu items, e a gente vai usar o sp.getMenuItems. E aqui a gente vai passar o sysid dessa nossa instância. Para pegar o sysid da nossa instância, a gente faz o sp.getValue e como parâmetro a gente passa o sysid. Dessa forma a gente pega o sysid da instância desse widget aqui, para cada widget ele vai pegar o sysid correspondente da instância e já chama o getMenuItems. E a gente pode dar um console log aqui, console.log, nesse data.menuItems aqui. Então se a gente salva, a gente pode ir lá no portal, atualizar. E vamos dar um inspecionar elemento, né? Que a gente só deu um console, não desenvolveu nada. A gente vai ver aqui mais um objeto que foi criado. Se a gente vem aqui, na verdade não é esse objeto, a gente deu um array, um console log no array, né? Então aqui a gente tem dois itens no array. Aí aqui a gente tem a página que ele leva, a KBView, o label que a gente colocou, base de conhecimento, a ordem, e aqui a gente tem o outro que é a mesma coisa, o label que a gente deu, que foi categorias, a página que a gente colocou, que foi o ID SC Category, e cara, aqui a gente pode fazer a mesma coisa, a gente pode vir aqui, criar aqui um href, colocar aqui um ng repeat, e para cada, vou botar aqui menu data.menuItems, né? Então faltou o in. E como ele é um objeto, então eu vou acessar as propriedades desse objeto. Menu.label, né? E o link vai ser o menu.href, porque são, de novo, os nomes das propriedades que a gente recebeu aqui nesse array, tá? Então, esses valores aqui, é só você dar um console log e você vai ver. Então, é menu href para pegar o link, e aqui é menu.label para pegar o label, tá? Então, a gente pode salvar isso daqui.
Vamos vir aqui no portal, vamos atualizar e fechar esse cara. Se a gente vem aqui embaixo, tá lá, base de conhecimento, categorias, ó, se a gente clica aqui, ele leva de fato para KBView, se a gente volta e vem aqui embaixo, ele leva pra gente para categoria. Então essa é a instância do tipo menu, caso você queira criar um menu, criar... não precisa ser necessariamente um menu aqui em cima, tá? Você pode criar, sei lá, eu quero ter uma sequência de links, como se fosse um menu, mas não um header, vamos dizer assim. Você pode usar, por exemplo, a instância de menu. E, inclusive, se você vier aqui na parte de portal, se você vier lá na tela de portais, essa daqui, vamos exibir, por exemplo, o Service Portal. Esse SP Menu, se você clicar aqui na lupinha, você pode reparar que a tabela que ele busca é a SP Instance Menu. Inclusive, o nosso menu deve estar aqui, ó. Aqui, ó. Deve ser esse carinha aqui, ó. É porque o title dele tá empty, lembra? O title dele tá vazio, tá? Então a gente pode selecionar esse cara aqui. Vamos abrir só pra gente ver aqui. Eu não vou salvar isso, só pra gente poder ver aqui no pop-up. Dar um Open Record aqui. Eu vou sair, não vou salvar. Se a gente vem aqui, ó, a gente vai ver lá nossos itens, base de conhecimento e categorias. Então, sim, a gente consegue criar itens com instância de menu e a instância de menu, ela é utilizada principalmente nessa parte do header. Ele abriu uma coisa nada a ver aqui, beleza? Então, beleza, esse é o último que eu vou mostrar aí pra vocês, que é a instância de menu, tá? Os outros é só você, basicamente, se guiar pela lógica, o SPGetValue, ou usando os options, tá? Então, por exemplo, o de Simple List ali é basicamente a mesma coisa, o do iSearch, né, que é da busca lá, ele não é tão simples de ser utilizado, e você não vai utilizar tanto, então por isso que eu não vou trazer ele aqui, mas o resto é só você seguir a lógica, ou usa o options, ou usa o SPGetValue, enfim. O que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, que você pode criar os seus próprios campos ao invés de ficar só dependente, vamos dizer assim, dos tipos de instância. Você pode criar os seus campos personalizados sem problema nenhum. E como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, vamos lá no nosso editor de widget, vamos criar aqui, vamos editar aquele do tipo instância padrão, né? A gente pode colocar aqui, ó, tipo de instance. E como que a gente faz para criar as nossas próprias campos, nossos próprios valores? É muito simples, a gente vem aqui, ó, nesses 3 pontinhos e clica aqui Create Edit Option Schema, tá? Então vai ver que tá vazio, você pode dar um mais aqui para adicionar, e aqui você coloca o label. O label é aquele, por exemplo, title, né? Então você pode colocar aqui. A gente pode colocar aqui qualquer coisa, por exemplo, sei lá, deixe aqui o seu like, por exemplo. Aí aqui, esse name é o name que você vai utilizar como propriedade. Aqui a gente não está utilizando options.title, então você vai usar options. O nome que tiver aqui. Então aqui, por exemplo, seria legal você deixar, por exemplo, deixe like, tá? Algo assim para ficar fácil de você utilizar aqui. Então não botar espaço, traço, não faz isso, porque ele é a propriedade que vai ser criada para você acessar. Qual é o tipo do campo? Você quer do tipo string, você quer do tipo boolean, do tipo inteiro, um campo de referência, qual a tabela que vai ser referenciada, você quer ele do tipo choice, né? Aí no campo do tipo choice você tem que, por exemplo, colocar assim, não, ou seja, cada opção fica numa linha, tá? Field name, né? E o field list, beleza? Aqui eu vou botar, por exemplo, tipo choice, sim e não. Aqui você pode deixar uma dica para o usuário, por exemplo, selecione se o usuário deixou o like ou não, tá? Aqui um valor default, ou seja, você já pode deixar setado sim ou não, se você quiser, nesse caso eu não vou deixar. E aqui, qual é a categoriazinha que ele vai aparecer aqui. Então vamos ver aqui em cima, aqui não, portal, você vai ver, tá vendo a categoria Presentation? Eu acho que tem um aqui que tem mais de uma categoria, inclusive eu acho que é o de tabela. Não é o de tabela, deixa eu ver se é o de link, talvez. É o de link. Tá vendo que ele tem a categoria Title, aí depois vem a categoria Presentation. Então, isso daqui é para você, como você vai organizar ali. Tá? Nesse caso eu vou colocar como uma apresentação, porque é algo que eu quero exibir, vamos supor. Eu quero, é um dado que eu estou buscando, então eu vou botar no modo data, né, na forma data. É um comportamento, então behavior ou outras opções, tá? Isso daqui é só como ele vai ser organizado lá na instância option, tá? Então eu vou colocar, sei lá, presentation, vou salvar aqui. Depois que você salva, é só você atualizar a página. E agora esse widget aqui, que foi o que eu criei, vem aqui, instance option. Então ele mantém o meu title, que vem lá da instância do tipo instance, mantém meu glyph, lembra que eu fui lá no cadeadinho e coloquei os campos, e ele também acrescenta os campos que eu criei personalizado. Nesse caso foi o campo choice, com as opções sim e com as opções não. Aqui deixa seu like, sim, não, beleza. E como que eu faço? Vou botar aqui sim, supondo que você já deixou o like, e vou salvar. Beleza? Então aqui você pode pegar essas opções. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um H4, e aqui a gente coloca, por exemplo, o options o quê? Ponto
deixe like. Eu acho que é assim, ou é deixou like. Deixa eu ver aqui, edit option esquema. A gente pode pegar aqui, ó, deixa o like. Essa é a propriedade que a gente criou, então a gente pode salvar. Ele vai retornar o valor que foi selecionado, nesse caso foi o sim, né? Para aquele item lá, para aquele primeira instância. A gente vê aqui, ó, vamos ver. Obviamente eu não coloquei console, eu coloquei na página. Então aqui foi sim, o outro não exibiu, por quê? Porque no outro ele tá a opção como none aqui. Então eu vou colocar aqui não, só para você ver de exemplo, mas eu espero que você tenha deixado. Coloquei aqui o não, e beleza, tá lá, sim e não. Então você também pode criar as suas opções, os seus próprios campos, sem depender 100% da instância. Então eu posso vir aqui, edit option schema, posso criar outro, dar o label, o nome que vai ser utilizado aqui como propriedade do objeto, o tipo do campo, tipo boolean, um tipo string normal, né? Então você pode escolher, dar uma dica. Então a dica, né, eu não mostrei para vocês, a gente pode clicar aqui, instância option, e vir aqui, ó, se você deixa o mouse em cima, ele aparece ali, ó, seleciona se o usuário deixou o like ou não. Esse é o hint, né? Então o campo hint é o que vai estar escrito ali, o default value, você pode deixar de novo um valor padrão e ali é a forma que vai ser apresentado, tá? Então é isso, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente ainda tem a parte 3 dos conhecimentos de base, né? A parte 3 provavelmente vai ser a parte final dos conhecimentos que eu mais julgo essenciais para você dominar o portal. Então a gente começou com AngularJS, agora a gente viu o lance das instâncias, dos tipos de instância, para que serve a instância, que é para você poder configurar e personalizar os widgets que serão reutilizáveis, e a gente viu que tem vários tipos que disponibilizam campos para ficar fácil a personalização, beleza? Então é isso, até a próxima, valeu!